Eu sou o doutor Edson Wilson Rossói, cirurgião plástico e professor de cirurgia dermatológica. E eu estou com uma convidada super especial. Na verdade, as minhas lives, o objetivo é fazer com que vocês dominem a técnica da cirurgia dermatológica, que vocês adquiram refinamento e consigam melhorar, então, o faturamento com esse tipo de cirurgia. A minha convidada de hoje é uma médica super especial, a doutora Marinei. Ela vai se apresentar. Ela foi minha aluna do curso Rendizon. Você não quer falar um pouquinho de você, Marinei? Falo sim, né? Eu sou Marinei Nogueira Rubens, eu moro em Cruzeiro, tenho mais de 30 anos de estrada na medicina, na dermatologia, né? Já sou dermatologista desde que desde depois que eu me formei, eu fiz a minha pós-graduação, e estou aqui na vida exercendo a dermatologia da maneira mais plena que eu consigo, né? E fazendo alguns procedimentos cirúrgicos também, que foram, assim, aperfeiçoados depois que eu fiz o curso com o Dr. Ed. Interessante que eu peguei uma falinha do senhor, né, que eu já estou, né, há tantos anos trabalhando como dermatologista. Hoje eu estou numa posição em que me permite atender só pacientes particulares. Já atendi muito convênio, já fiquei muito vítima dos convênios, né? Mas graças a Deus hoje eu consigo trabalhar somente com paciente particular. Que é uma coisa assim, que é uma coisa que a gente anseia, né? Durante a vida da gente. Eu até costumo aconselhar o seguinte, para quem estiver começando agora: se der para não ficar com convênio, se der para não ficar muito tempo com convênio, saia quando, assim, que passar pela sua cabeça essa possibilidade. Eu custei muito a sair, eu me arrependo de ter demorado tanto, assim, de sair desse atendimento de convênio. Eu achava que o fato que os meus pacientes não acompanhariam, o fato do paciente ter que pagar pela consulta, que ele não viria. E ele veio. Uma vez que você fidelizou o seu paciente, você fez assim, sua clientela, né, vamos chamar assim, o paciente vem atrás de você. Né? Então, assim, para quem está começando, eu acho que vale a pena fazer atendimento de convênio para ficar conhecido. Uma vez que você ficou conhecido naquela região, no local que você mora, onde você trabalha, assim que der, eu acho que vale a pena sair do convênio. Eu demorei muito, então, e que isso sirva de aprendizado, assim, de um relato para quem está começando agora, que não demorem tanto a sair. Está no Wi-Fi, né? Estou. Tá. Então, a doutora Marinei estava contando, né, que ela atendeu o convênio durante muito tempo. E você me corrija se eu estiver errado, tá bom? Que eu lembro de uma fala sua no meu curso Hands-on, que você veio, que você falou que trabalhou por um convênio durante toda a vida profissional, praticamente, né? Muitas décadas. E que depois você fez as contas do quanto você ganhou nesse período. Porque você teve que pagar também para entrar nesse convênio, e depois você teve que pagar para sair, né? Porque é uma cooperativa. E você fez as contas do quanto que você ganhou, né, nesses anos todos. E parece que a conta deu R$80 por dia. É isso mesmo? Exatamente isso, né? Eu tive, para a gente entrar né, era um convênio de uma cooperativa médica, nós temos que pagar uma taxa de entrada, e depois, para sair, também a gente tem que pagar uma outra taxa, que foi muito grande, muito alta no meu caso, porque eu trabalhava muito. E aí eu resolvi fazer as contas, né, sim, por alto, nem foi uma conta tão detalhada assim, e eu cheguei à conclusão de que durante aqueles anos todos, mais de 20 anos atendendo, eu recebi o equivalente a R$80 por dia. Era isso. Considerando ali toda a despesa que eu tinha para manter o meu consultório funcionante, né, com secretária, com a estrutura física, e considerando que eu tive que pagar para sair, foi como se eu tivesse ganhado R$80 por dia durante todo aquele período. Que é uma coisa revoltante, né? Nossa Senhora, imagina revoltante para um médico, né? Imagina o tempo de formação de uma médica, a responsabilidade que recai sobre a gente, a cobrança do paciente em cima de resultado. Então, para a gente ganhar R$80 por dia, gente, é um absurdo muito grande. Foi aí que você tinha já decidido sair, foi isso? Eu decidi sair não tinha feito essas contas ainda. Quando eu decidi sair, eu só fiz as contas depois. Eu decidi sair quando eu vi que eu estava, assim, deixando de ficar com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e eu vivia para trabalhar.
era um sacrifício grande, porque os pacientes não ficavam satisfeitos, porque tinham um tempo de espera pela consulta muito grande, e eles estavam sempre reclamando. Então, eles não estavam felizes, eu não estava feliz, então eu resolvi, não, vou parar, vamos ver o que vai dar. Eu achava que eu ia ficar sem trabalhar, que eu ia ficar ociosa, que eu ia ter tempo para ficar com os meus filhos, e depois que eu parei, não foi bem assim, né? Os pacientes continuaram a vir, mudou o perfil do paciente, porque a gente tinha muito paciente que fica andando de médico em médico, fica pulando de médico em médico, porque ele tem a facilidade por conta do convênio, né? Então, aquele paciente que passou a vir era um paciente que realmente queria consultar comigo, que realmente me considerava como a médica que ele escolheu, e não mais uma médica de convênio. É exatamente isso. É importante que haja essa conexão, essa ligação da gente. Isso é possível. A gente acha que o paciente está com a gente só pelo convênio, por causa do convênio. Não é verdade. Quando você cria um vínculo com o paciente, ele continua com você, mesmo que você não saia do convênio. Quando eu fiz a minha residência, há muitos anos atrás, a cirurgia dermatológica engatinhava, né? Era coisa assim de tirar uma verruga, uma cauterização, uma curetagem, era coisa muito simples, né? Com o passar dos anos, eu peguei uma fase muito boa, muito interessante, foi até quando foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Eu lembro direitinho quando os médicos resolveram fazer essa sociedade. Nós estávamos num simpósio, numa reunião em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, e aí foi fundada. Então, assim, eu posso dizer que eu sou sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, desde o very beginning, né? Bem do iniciozinho mesmo. E aí, nesse tempo todo, a gente vai aprendendo algumas coisas mais. Depois desse tempo todo trabalhando, tem mais de 30 anos de formada, mais de 30 anos de dermatologia, eu passeando pelo Instagram, eu vi o senhor. Achei interessante cirurgia dermatológica e comecei a seguir e me interessei em fazer o curso de cirurgia dermatológica. Mas por que fazer depois de tanto tempo assim, né? Porque eu queria fazer cirurgias mais complexas. Eu queria ser uma verdadeira cirurgiã dermatológica. A minha intenção era essa, porque eu achava que as coisas simples, eu já sabia, e que eram coisas fáceis, né? E aí foi essa a minha intenção, foi até quando eu entrei em contato. E não foi a minha surpresa que querer fazer as coisas mais complicadas não era o ideal. E que aquelas coisas simples do dia a dia, a gente poderia ter um retorno muito melhor do que a gente tinha até então. Mas ainda assim, uma grande dificuldade que a gente tem, que eu tenho, depois de tantos anos de formada, sabendo da minha capacidade, da minha competência, do meu conhecimento, é a precificação, doutora Ed. Isso é uma coisa que ainda é complicado, que eu acho que o senhor pode nos ajudar em muito, né? Como a gente vai dar preço para o nosso trabalho? Como nós vamos informar esses valores para o paciente? Como que a gente vai tornar aquela verruguinha, aquele papilomazinho numa coisa importante para o paciente? Então, isso é uma coisa que a gente só tem que repetir sempre para que isso vá fazendo parte do nosso dia a dia, porque a tendência é nós sermos muito humildes em relação a achar que médico não pode cobrar. Médico não pode precificar, não pode cobrar caro. Enquanto que a gente vê outras profissões aí que os trabalhos são de preços exorbitantes e não tem, às vezes, tanta necessidade técnica, tanto conhecimento técnico para a pessoa realizar. Então, essa questão da precificação é uma coisa que, assim, que eu sempre gosto de ouvir o senhor falar, ensinar para a gente como que a gente faz isso daí sem ser ofensivo para o paciente, cobrando um preço muito alto, que ele vai achar, sendo convincente de que o nosso trabalho é importante e também valorizando o nosso trabalho. Você melhorou a sua precificação? Você conseguiu mudar isso na sua cabeça? Pois é. Na verdade, isso é uma questão de mentalidade. Exatamente, de mentalidade. Eu estou melhorando. Eu vou dizer que eu estou em fase de mudança, de transformação. Já melhorei consideravelmente. Porque a gente tem a impressão que, talvez um procedimento que é muito simples para nós realizarmos, que a gente não pode cobrar um valor mais justo por aquilo. O valor justo passa a ser muito aquém do que deveria. Mas quando eu comecei a aumentar esses valores e propor aos pacientes, eles aceitaram, para minha surpresa.
Então era coisa da sua cabeça. Era coisa da minha cabeça. Eu vou lhe dizer o seguinte, que depois que eu fiz o seu curso, todas as cirurgias que eu fiz depois, e que eu precifiquei, lembrando do senhor, lembrando dos seus ensinamentos, o paciente aceitou. E olha que eu moro numa cidade pobre, de pessoas de poder aquisitivo baixo, né? As pessoas dão um jeito. As pessoas, elas dividem esse valor para pagar, mas eles pagam. Pagam sim. Então, você melhorou a sua precificação. Melhorei meu faturamento, claro, porque, inclusive, hoje a minha orientação para a minha secretária é que ela sempre dê prioridade para esses procedimentos cirúrgicos. Porque se a gente eu faço muitos outros procedimentos estéticos, né, como toxina, preenchimento, estimulador de colágeno, só que nós gastamos muito tempo para esses procedimentos, existe um custo com material altíssimo, né? E o retorno é muito pequeno. Exatamente. Quem ganha mais nesse tipo de procedimento que a gente faz, que todo mundo quer fazer, são os laboratórios, são os fabricantes. São os fabricantes dos produtos, eles ganham. E a gente fica com ainda fora que esses pacientes têm o retorno, né? Esses são retornos mais demorados, enquanto que um retorno de uma cirurgia, normalmente, é um retorno rápido, se for necessário. E algumas nem precisam, né? Exatamente. Olha, isso que a doutora Marinei falou é muito importante. E eu vou repetir aqui, ó. O faturamento com a cirurgia dermatológica é altíssimo, porque o que a gente gasta de material é muito barato. É em torno de R$10 entre fio, o valor de uma toxina. Então, cada região do Brasil, toda região custa R$1.000 a toxina, você imagina que o teu lucro é de R$990. Agora, se você faz uma toxina, quase metade disso vai para a indústria. A indústria que criou, que produz a toxina, o bioestimulador de colágeno, e também os preenchedores e as tecnologias. Então, nos procedimentos estéticos, uma boa parte do seu faturamento vai para a indústria. E uma outra coisa, como ela disse agora, que os pacientes precisam de muito retorno. O que acontece é que o perfil do paciente que procura procedimento estético é um perfil muito peculiar, todos nós aqui sabemos, né? Nem precisamos falar. Existe uma cobrança muito grande de resultados, às vezes a expectativa desse perfil de paciente em relação ao resultado, às vezes é completamente inatingível, né? Então, às vezes é um paciente que cobra muito, que exige muito, que solicita retorno, que requer muita atenção. Então, o trabalho é muito mais intenso, muito mais dobrado, o trabalho triplicado até, um paciente que dá mais trabalho. Já o paciente da cirurgia dermatológica é um paciente muito mais tranquilo, né? Então, tem essas grandes vantagens. Então, como a doutora Marinei falou agora, que ela dá preferência, ela já falou para a secretária dela, que ela prefere marcar a cirurgia dermatológica por causa dessas grandes vantagens, né? É claro que ela não vai deixar de fazer. Eu mesmo falo dos meus cursos, tanto online quanto presencial. A gente não vai deixar de fazer procedimento estético de jeito nenhum, porque isso faz parte do dia a dia do cirurgião plástico, do dermatologista. Só que a maioria dos dermatologistas não domina a técnica da cirurgia dermatológica. A maioria não faz cirurgia dermatológica. Então, os poucos que vislumbrarem essa área vão nadar de braçada na frente dos outros. Que tem uma quantidade enorme de pacientes que precisam fazer cirurgia dermatológica e uma grande maioria de médicos que não fazem. Então, se você faz esse tipo de procedimento, só que é importante entregar resultado, como a doutora Marinei faz, né? Ela veio do meu curso, eu vi como ela opera, ela tem uma grande habilidade cirúrgica. Então, é importante que você entregue resultado, entregue refinamento. Exatamente. Estou até falando demais. Né? Não, a gente tem que fazer a diferença. A partir do momento que você se propõe fazer qualquer procedimento, qualquer coisa, você tem que fazer bem feito, você tem que dar o seu melhor. E mesmo essas coisas que a gente pode dizer que são simples, né? Esses procedimentos simples, é necessário que você tenha um refinamento de técnica para que o resultado seja o melhor possível. Até, por exemplo, né? Vamos falar dos papilomas, aqueles papilomas fibroepiteliais que as pessoas, né, têm com muita frequência no pescoço, região do rosto, pálpebra. Quantas vezes chegam pacientes que já retiraram com outro profissional cheio de cicatriz? Por quê? Porque o profissional anterior que fez,
Ele usou um bisturi numa potência errada, certo? A pessoa vem com várias cicatrizes. Aí você vai lá, faz e não deixa nada, que não sobra nada de cicatriz. Você está valorizando o teu trabalho, né? E você também, e o retorno, é uma mão de duas vias, né? O paciente fica feliz e você também fica feliz e realizado com aquilo que você apresenta ao seu paciente, né? E mesmo esses procedimentos simples, eles têm que ser treinados, estudados e tem que ser com técnica apuradíssima, para que saia do jeito que precisa sair. Exatamente. Ó, isso é uma outra observação que eu quero fazer. Agora, no começo da live, ela disse assim, eu procurei o curso do Dr. Ed porque eu queria fazer cirurgias maiores, cirurgias mais complexas. E aí, no meu curso, claro, às vezes acontece, que depende da demanda dos pacientes, né? Então, se surge retalho, enxerto, a gente faz. Mas não é sempre que surge. Então, eu ensino muito aqui o que aparece no dia a dia do dermatologista. E muitas cirurgias, elas são meio que marginalizadas. Ninguém fala assim, eu não vou fazer a propórdio, ceratose seborreica, não vou fazer essas cirurgias menores, né, ficam meio que marginalizadas. E aí, o que ela disse? Que ela percebeu que com essas cirurgias pequenas, chantelasma, silicoma, dermatose papulosa nígrida, ceratose seborreica, orelha rasgada, unha encravada, etc., assim vai, você consegue faturar, né? Você consegue faturar muito, e são procedimentos muito simples, que não vão te dar dor de cabeça, são pacientes mais tranquilos de lidar, né? E também não tem o risco da complicação dos procedimentos estéticos, aquelas complicações mais graves. Então, eu digo assim, que você não precisa fazer uma cirurgia complexa, né, Marinei? A gente não precisa fazer uma cirurgia complexa, com retalho, aquela coisa enorme, com cores gigantes, para você ser reconhecido como um bom médico, um bom profissional, e também para você faturar. É possível faturar com esses procedimentos simples, menores, muito mais até do que um procedimento estético. Só que você, como a doutora Marinei falou, você precisa entregar resultado, né? Exatamente. Você tem que entregar um resultado bom. Então, precisa ter refinamento da técnica. Porque as pessoas falam, a gente opera, todo mundo opera nervo, cisto sebáceo, cisto semidérmico, limpo, mas todo mundo opera. Não, eu quero saber se você opera bem, se você tem resultado. Então, fazer nervo todo mundo faz, mas como ela disse aí, que ela viu tantos pacientes que operaram até lesões simples de região cervical, paciente cicatriz. Né? Então, esse tipo de resultado não tem como você precificar de forma adequada. Entende? Então, é importante ter refinamento e o domínio da técnica, e aí você consegue bons faturamentos. Né? E esse domínio de técnica, ele é necessário mesmo nesses procedimentos mais simples, né? Aliás, eu até acho que quanto mais simples, mais refinamento você tem que ter, porque não tem desculpa que era um procedimento tão difícil assim. E essa coisa de você fazer aquelas cirurgias mais complexas, realmente foi uma surpresa para mim, porque a minha intenção inicial era essa, e depois eu vi que não tem fundamento, porque se eu faço, a não ser que eu seja um cirurgião de cabeça e pescoço, um cirurgião oncológico, que eu queira, que eu vou ter um prazer e minha vida vai ser em função disso. Mas tratando de uma dermatologista, clínica geral, que faz todos os procedimentos, que atende consulta, não tem muita lógica eu partir para fazer esses procedimentos mais complexos, não. Eu tenho que ser boa no simples, tenho que ser boa o suficiente para convencer o paciente a fazer aquele procedimento, a precificar o procedimento e oferecer um resultado que o paciente vai ficar satisfeito. E isso é interessante, porque muitas vezes ele nem imagina o quão bom aquilo vai ficar. Às vezes as pessoas que têm papulose negra, muitos não sabem que pode tirar aquilo dali. A gente vai tirar. E a gente tira, e a pessoa fica com a pele mais bonita, mais clara, e ela volta feliz da vida. Poxa, eu não sabia que podia ficar desse jeito. Aí tem a amiga que tem também o mesmo problema, não sabia que aquilo podia, ela corre atrás também para tirar. Né? Aí o vizinho, que tem uma verruga, que viu que você não tem mais aquela verruga, aquele nervos, ele também vai procurar saber, desde que você faça uma coisa, se ofereça um bom resultado. Exatamente. É importante você entregar resultado, né? Entregar resultado, isso que é fundamental. Agora, é importante a gente falar de precificação. O que acontece? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Essa questão da precificação, de como precificar, muitas vezes passa porque a gente, pelas crenças limitantes, isso que eu digo, é uma crença limitante. Quando a gente é criança, a gente ouve muitas pessoas dizer, dinheiro é sujo, a pessoa que é rica
não presta, ela não vai para o céu, não é? Quem é rico é uma pessoa desonesto, a pessoa ficou rica às custas de outra pessoa, então ela explorou outras pessoas, por isso ela é rica e bem-sucedida, e não é verdade. E fora isso, depois, durante a faculdade, é colocado para a gente assim, que o médico, a profissão do médico é um sacerdócio, e o médico não pode cobrar, né, que é feio, que é um pecado. E aí eu vejo isso com meus alunos, no curso online do Hands-on, a maioria, gente, tem dificuldade na precificação, porque na hora de você cobrar pelo seu serviço, você se sente culpado, sabe? Existe uma culpa de que o médico não pode. Só que, gente, quanto que nós gastamos, nossos pais investiram na nossa formação? Até hoje nós estamos estudando. A cobrança em cima de resultado. O paciente, ele cobra da gente resultado, né? Ele não tem o menor pudor de cobrar da gente. Olha, não gostei, não ficou bom. A toxina não pegou, eu quero um retoque, eu quero um retorno. Eles não têm o menor pudor de cobrar da gente resultados. Então, a gente também não tem necessidade, eu diria, sabe? De não cobrar pelos nossos serviços. Então, é preciso ter tranquilidade para fazer isso. E aí, o que acontece? Na hora da precificação, especialmente da cirurgia dermatológica, o que acontece? Na hora de precificar um procedimento estético, os médicos pensam assim, o botox, tal, vai ser tanto, o preenchedor, acaba que fica alto o preço, o valor, porque essas medicações são muito caras, né? Mas olha o valor que tem um resultado desse que a doutora Marilene falou, né? De limpar o rosto, o pescoço com a dermatose papulosa amiga, tratar, às vezes, ali um xantelasma, seringomas, tantas lesões que aparecem, do quanto o paciente fica satisfeito com aquilo. Mas o médico se sente constrangido de cobrar. Ele acha que aquilo não tem valor, só tem valor se você faz tecnologia, se você faz preenchedores, bioestimuladores, de colágeno, e não é verdade. Então, eu sempre falo para os meus alunos, tem dificuldade na precificação, porque assim, às vezes eu fiz uma enquete, e o valor médio cobrado no particular para fazer uma exame no Brasil são R$300. Gente, R$300, você vai com o cabeleireiro, a mulher vai cortar o cabelo, ela vai fazer uma química, vai ficar muito mais caro que isso. Então, a paciente paga muito mais caro para fazer isso. E aí, quanto que custa uma toxina, por exemplo? Né? Uma toxina, se a paciente paga o valor da toxina, que vai durar 5 meses, por que ela não vai pagar, no mínimo, esse valor por um tratamento definitivo? Que vai limpar ali o pescoço, o rosto dela, aquele xantelasma horrível, né? Aquelas seringomas, a orelha rasgada. Então, isso é um problema de mentalidade, de mindset do médico. Então, é importante que vocês mudem a mentalidade, né, a forma de precificar os seus serviços. E é interessante, né, doutora, assim, que a gente que já está mais tempo, né, na vida, a gente se depara com situações muito interessantes, porque nós temos pudor em cobrar, mas os outros profissionais não têm pudor em cobrar da gente. Então, aqui no interior tem uma coisa engraçada, né? Se você leva um serviço para um profissional fazer, que seja um conserto de um eletrodoméstico, numa costureira para fazer algum reparo em alguma roupa, ou chama um encanador na sua casa, se ele vai atender o médico, o preço para nós médicos é diferenciado para cima. Então, e já aconteceu isso, de eu pedir para eu levar um determinado produto para ser consertado. Na verdade, nem fui eu que levei, eu pedi que a minha secretária levasse. Quando eu fui buscar, ele me deu um outro preço. Eu disse, não, mas o preço era esse. Porque aí ele viu quem eu era, que eu era médica. Então, um conserto que na época, ele cobrou 50% a mais, que era coisa assim, de R$50. Quando eu fui buscar, era 75 porque era eu. Então, as pessoas, eles não têm pudor em cobrar caro do médico, mas nós temos esse complexo, né, de inferioridade, não é de inferioridade, é complexo de santo, de sagrado, de que o nosso trabalho não pode ser precificado. Não é por aí, né? A gente tem que poder fazer isso. Não é fácil, porque a gente não aprende isso na faculdade. Eu acho uma grande falha das faculdades, das universidades, não ensinar, não formar o profissional para a vida real.
Porque aquilo que a gente aprende ali não é a vida real. A gente não sabe como administrar um consultório, a gente não sabe o que precisa para ter um consultório, como que você tem que organizar com os seus insumos para que você não tenha prejuízo, como você tem que guardar o seu dinheiro durante o ano, porque você vai ter no ano seguinte IPTU, vai ter IPVA do carro. Isso não se ensina. Eu acho que deveria fazer parte de todo o curso de medicina, não, outras profissões também, administração, uma administração do seu consultório, da sua vida econômica, porque nós não aprendemos isso. Isso há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás já não tinha. Eu tenho 2 filhos na faculdade e que também não aprenderam. Então, é uma grande falha no ensino médico isso daí. É verdade, é verdade. Por isso que nos meus cursos eu falo tanto, eu bato muito na tecla da questão da gestão, de treinamento de equipe, de precificação, de faturamento, de como se posicionar no mercado, de marketing médico. Eu faço questão porque eu sei que, na verdade, a gente não tem essa formação, a gente não recebe esse tipo de informação nem na faculdade e nem na residência. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês sabem disso, eu tenho certeza que todos aqui que são médicos, que estão aqui na live, vão concordar comigo. Tudo que a gente vai consumir ou vai comprar é mais caro para nós. Isso que você falou, Marinei, é uma realidade que eu vivo constantemente. Tudo para mim é mais caro, entendeu? Tanto que muitas das coisas que eu vou negociar, que eu preciso negociar para comprar alguma coisa ou para pagar algum serviço, eu coloco a minha equipe para negociar, ou os meus familiares, sabe? Porque se eu vou negociar, eu vou falar, aí já o preço já aumenta muito. Chega a ser o dobro, até mais. Entendeu? Tanto que, frequentemente, às vezes, eu recebo pessoas para fazerem serviços aqui na minha clínica, né? E aí, quando eu falo para a minha secretária quanto que custou, ela fica assustada, ela fica abismada. Ela fala, nossa, eu não acredito. Entendeu? Por quê? Porque é para o doutor Ed. Exatamente. Entendeu? Porque é para o médico. Então, para o médico, tudo é mais caro. Mas o médico não pode cobrar, porque é feio, porque a nossa profissão é um sacerdócio, né? A gente não pode cobrar. Então, acontece que tudo é cobrado da gente, né? Em termos, você tem que pagar os impostos, tem que pagar aluguel, você tem que pagar o plano de saúde, você tem que pagar a escola das crianças, alimentação normalmente. E às vezes até custa mais caro para nós que para os médicos. Exatamente. Mas na hora que nós vamos cobrar, a gente fica constrangido. A gente tem vergonha de cobrar, né? E ninguém tem vergonha de cobrar da gente. Nem mesmo os nossos clientes, né? Cobrar resultado, não gostei. Eu quero retorno, eu quero retoque, não gostei da toxina, eu quero mais toxina. Então, é importante que o médico, sabe, mude a sua mentalidade, a forma de pensar. Né? Porque se a gente não tem segurança de acreditar no valor do nosso trabalho, fica difícil também para a nossa equipe precificar, também na hora de cobrar, de passar para o cliente o nosso orçamento. E você sabe, Marinei, não sei se você lembra, quanto que custava, Marinei, no plano de saúde? Quanto que eles pagavam para você uma exército de neve? Olha, graças a Deus, eu nem me lembro mais quanto era, porque é ultrajante. Eu nem me lembro mais, porque já tem um tempo que eu deixei de atender, né? Mas eu acredito que era 250 CHs, eu não sei quanto que anda CH hoje, mas é aviltante, né? É aviltante. Aviltante, exatamente. Eu lembro de alunos comentando aqui que para fazer uma biópsia de unha de leite mel, R$16,80, uma coisa assim. E para fazer exército de nevo, R$100. E uma outra médica falou que ela trabalhava numa clínica, em algum lugar assim, não sei, e ela ganhava R$50 para fazer a cirurgia dermatológica. Acho que exército de cisto, por exemplo. Então, gente, eu não quero desmerecer nenhuma profissão, mas com R$50 você não vai no cabeleireiro. Não. Então, se o cabeleireiro não faz seu cabelo por R$50, mas você tem que fazer uma cirurgia por R$50. Olha que coisa desconexa isso. Não tem sentido. Né? Mesmo uma manicure, você vai fazer uma biópsia que é uma cirurgia, por R$16,80. Agora, vai fazer sua unha com alguém. Vê se alguém faz a sua unha por R$16,80. Exatamente. Então, é importante que a gente tem que acordar, abrir os olhos para isso, sabe? E aí, todos os planos de saúde exploram a mão de obra do médico.
Mas isso também é um pouco de culpa da gente, né, Marinei? Porque enquanto uns não querem atender, tem uma fila enorme de gente querendo atender plano de saúde. E cada vez vai piorar, porque tem uma quantidade muito grande de médicos no mercado. Então, a situação vai ficar cada vez pior. Né? O médico cada vez ganhando menos e menos. Então, por isso que eu acho assim, um recém-formado ou uma pessoa que terminou sua residência, vale a pena atender convênio, vale a pena atender para que você fique conhecido, para que você conquiste os seus pacientes. Mas a partir de determinado momento, não vale mais a pena, certo? Ainda que você inicie com essa precificação um pouco modesta ainda no início, né, quando você estiver começando com seus pacientes particulares, mas a partir do momento que você apresentar um bom trabalho, você vai poder aumentar aquele valor cobrado aos poucos, né? E aí as pessoas vão se acostumar, já vão preferir você. Né? Alguém atende por R$15, olha só. Vê se pode uma coisa dessa. Exatamente. R$15. E aí ela falou assim, mas a gente cobra um valor, chega um outro colega, cobra menos. Isso que é uma coisa que eu queria também fazer uma observação em relação a isso. Não, a gente não precisa se preocupar com o preço. É claro que você não vai cobrar uma exorbitância, né? Mas eu, por exemplo, no mercado, eu sou uma das pessoas, assim, meu valor não é baixo, é alto. Tanto das cirurgias plásticas, os procedimentos estéticos, as cirurgias dermatológicas, são valores altos que eu pratico. E os pacientes pagam tranquilamente. O mais importante não é você se preocupar, é claro, você vai ficar extrapolando, mas não é, vou te dizer uma coisa, não é o preço que determina a escolha do paciente, entendeu? É claro que se for uma coisa impossível para ele, ele não vai vender a casa para fazer uma cirurgia dermatológica contigo, não. Mas, se o seu valor é um pouco mais alto, mais caro que a média, se ele tiver a percepção do valor do seu trabalho, ele vai pagar. Então, a gente não deve se preocupar tanto com o preço, sabe? Fulano cobrou tanto, eu vou cobrar mais barato. Porque se fica nesse jogo de preço, um cobra mais barato, outro menos, o que acontece? Vira um plano de saúde. Então, todo mundo cobrando barato, e é ruim até para o paciente, porque ele não vai ter qualidade de atendimento, não vai ter qualidade de serviço. Porque o médico vai ganhar pouco, vai ter que trabalhar, aí vai acontecer tudo de novo, vai ter que atender uma quantidade muito grande e a qualidade vai cair. Exatamente. Então, o importante é que a gente consiga agregar valor, que o paciente chega e fala assim, nossa, para a doutora Marinei é caro, né? Aí o outro fala assim, mas eu pago. Eu pago porque eu faço questão de operar com ela, entendeu? Eu pago, valeu cada centavo. Então, o importante é que a gente faça valer cada centavo do nosso trabalho. Que o paciente fala, paguei caro, mas valeu a pena. Que é exatamente o que a gente faz, né, Marinei? Você vai no restaurante, você não se importa de pagar caro, você quer ser bem atendido, você quer um prato de boa qualidade, você quer vivenciar uma experiência. E é isso que a gente tem que proporcionar para o nosso paciente. Uma experiência, né? Exatamente. Há umas 2 semanas atrás mesmo, eu ainda fiz uma cirurgia de unha encravada e o paciente veio porque ele tinha convênio, ele veio comigo, sabia que ele ia ser operado, porque já tinham falado com ele que não teria outra solução, mas ele veio porque veio indicado por uma outra pessoa que falou, foi a única pessoa a doutora foi a única que deu jeito no meu problema. Pode ir lá que ela vai dar. Aí esse paciente vem, você atende com todo carinho, com todo cuidado, ele já vem naquela expectativa que vai consultar com você. Aquela coisa, é o valor que tem estar com aquele médico. Ele veio, ele tinha convênio e ele pagou a cirurgia dele particular. E não reclamou. Eu fiquei assim, né? Eu achei, ele não vai fazer. E faz. Depois que dificilmente o paciente não marca cirurgia. O que acontece, sim, parece que depois que eu fiz o curso com o senhor, parece que a gente fica mais atento para essas lesões e começa a mostrar, oferecer ao paciente a possibilidade de resolução, porque muitas vezes nem é o motivo da consulta dele, ele vem por um outro motivo e ele acha que aquela ceratose seborreicas no rosto, que aquilo ali não tem jeito, que para tirar é muito complicado. Quando você oferece esse serviço, a possibilidade dele se livrar daquele problema, ele aceita. Ele aceita e, com isso, o número de procedimentos tem aumentado, de procedimentos de pequenas cirurgias. E isso, eu prefiro 1000 vezes fazer uma pequena cirurgia, né, uma cirurgia dermatológica, do que fazer um preenchimento, uma toxina. Continuo fazendo, ainda faço muito mais esses procedimentos do que as cirurgias, mas faço a cirurgia com muito mais prazer.
muito mais prazer. Exatamente, e ganha muito mais dinheiro. Exatamente. Com cirurgia. Aí, se eu fosse começar agora, seria muito diferente. Se eu tivesse começando a minha vida agora, se eu tivesse começando a minha vida de dermatologista agora, meu caminho teria sido um pouco diferente. Com certeza eu ia focar nisso daí. Por isso que é bom o pessoal fazer meu curso, não é? Exatamente, exatamente. Jovens façam, né? Os não tão jovens também façam, né? Exatamente, nunca é tarde, né? Também. Exatamente. Aí, olha aqui, ó. O Carlos chegou aqui, boa tarde, colegas, ele é do curso online. Ó, tem uma pessoa que perguntou aqui, eu não sei como é o nome dessa pessoa, compartilhando afeto e gratidão. Doutor, você não acha que cada médico precisa se adequar à realidade de sua cidade? Sim, claro. Só que o que acontece? Você não pode, eu não acho justo, em nenhum lugar do mundo, né, que o médico ganhe R$16,80 para fazer uma cirurgia. Então, assim, aqui na minha região, primeiro que eu conheço São Paulo, né, eu tenho 30 anos de profissão, sou professor de cirurgia dermatológica, então, e o paciente já vem atrás de mim em busca disso também. Eu estou numa área mais nova de São Paulo, né? Então, é claro que eu precifico de uma forma mais alta que o mercado, bem mais alta. E aí eu digo para os meus alunos, vocês não precisam precificar da forma que eu faço. Só que não é justo vocês precificarem assim, sabe? R$200 com cirurgia, 300 com cirurgia. Não façam isso. Eu sempre digo, pelo menos o valor de uma toxina, claro, dependendo do tamanho da cirurgia. Você não vai tirar um acropórnio só aqui e vai cobrar o preço de uma toxina. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, dentro de uma certa complexidade de cirurgia, você vai tirar um nervo, dois. Por quê? Se o paciente, isso é uma coisa da cabeça do médico. Meus alunos falam assim, mas se eu cobrar isso aí, meus pacientes não pagam. Então, isso é uma coisa da sua cabeça, né? Porque a doutora Marinê acabou de falar que ela melhorou a precificação, os pacientes pagaram tranquilamente, ninguém reclamou, nem questionou, né? E aí, vou te dizer até uma coisa, se você precifica de forma muito baixa, você cobra muito barato pelos serviços, isso pesa contra você, porque o paciente vai falar, sabe o quê? Nossa, mas tá tão barato, isso não deve prestar. Até a gente avalia as coisas também pelo preço. Se você chega num lugar e o negócio é muito barato, você vai achar que aquilo não tem qualidade, né? Que aquilo não é bom, que não presta. Então, é importante, é até interessante, eu vou contar uma história daqui a pouquinho no bar, que vou até anotar, que eu vou contar direitinho. É interessante essa história, que eu vi num curso que eu fiz de marketing, a história do bar. Mas eu vou finalizar aqui esse raciocínio. Então, é importante que você mude a sua mentalidade, né? O paciente vai acompanhar. Mesmo que você saia do plano de saúde e comece a atender só particular, como a doutora falou, o paciente vai te acompanhar. E é importante que a gente consiga agregar valor ao nosso atendimento, aos nossos serviços. Que o paciente fale, não, eu pago mais caro, mas eu vou operar com a doutora Marinê. Entendeu? Porque ela é boa, ela resolve o problema, né? Então, isso é muito importante. Vou falar aqui da história do barco, que é o seguinte. Teve uma fábrica que começou a produzir um barco, esses barcos pequenos de pesca. Então, tinha lá uma empresa que fabricava um barco bem caro lá, e ela falou, vou fazer uma concorrer com essa empresa, vou produzir um barco de boa qualidade, mas bem mais barato. E aí colocou lá no mercado, e o barco não vendia o barco. E o barco era muito bom, procuraram uma empresa de marketing e falou, a gente não entende que o barco é muito bom, ele é muito mais barato que o outro é muito mais caro, é top de mercado, e o outro vende para chuchu, e o nosso barco, que é mais barato e é muito bom, não vende. Aí a empresa foi fazer um estudo, sabe qual foi a conclusão? Estava muito barato o barco. Não oferecia o preço do barco. A hora que aumentou o preço do barco, aí vendeu para caramba. Ou seja, o valor que você também cobra de honorários tem muito a ver também com a percepção do seu cliente do valor do seu trabalho, assim, da qualidade do seu trabalho. Então, aquilo que é muito barato, o cliente não tem uma percepção de qualidade, de valor. Então, isso acaba que pesa contra você também. Exatamente. Doutor, só Pode desculpe falar. interromper, só um adendo seguinte, que a gente vê que tem algumas pessoas que estão aí nos assistindo, nos escutando, que não são médicos, né? São pessoas que são pessoas leigas que podem estar achando assim, nossa, mas que assunto, só de falar só de preço, precificação, de cobrar caro, que cada lugar tem a sua realidade. Realmente, cada lugar, cada cidade, porque cada lugar que você trabalha tem o seu público, você tem que adequar, realmente, eu jamais vou cobrar na minha cidade um valor para uma cirurgia
que o doutor Ed cobra aí em São Paulo. Por quê? Seus gastos aí em São Paulo, com IPTU, com manter sua clínica, com segurança, com tudo, é muito diferente da minha realidade aqui, certo? Mas, para que eu estivesse apta a fazer esses procedimentos, para que se eu seja uma profissional que possa oferecer esse tipo de trabalho, eu precisei de uma formação muito longa. Essas coisas das continhas, né, que eu gosto de fazer às vezes, se você colocar no papel quanto se gasta, quanto se investe em uma pessoa para que ela seja um médico, eu tenho certeza que muita gente desiste de fazer medicina. Porque ninguém faz ideia. Se você pega uma criança desde da pré-escola, tudo que foi gasto na educação dessa criança, tudo que foi gasto durante o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, cursos que a gente está sempre fazendo, certo? É uma quantia muito alta. Então, falar que o médico cobra caro só porque é médico, não é só porque é médico. E quando a gente fala em agregar valor, é agregar valor também por conta de todo esse investimento que a gente fez, que é um investimento muito alto. Para que eu possa continuar me aperfeiçoando, para que eu possa continuar fazendo os cursos, para que eu possa continuar indo aos congressos, eu preciso ter um retorno financeiro para bancar isso. E é isso mesmo que o senhor falou. Se o preço é um preço muito baixo, isso dá descrédito ao seu procedimento. Poxa vida, é um procedimento à toa mesmo, afinal de contas, né? O médico cobrou só aquilo dali. Só que o médico também tem contas a pagar no final do mês e contas bem altas. Manter um consultório com secretária, ar-condicionado, né? Isso é muito caro. O que vai diferenciar é a maneira com que você atende o seu paciente. Você não pode colocar aqueles cifrões acima de tudo. É claro que vai ter gente que não vai poder pagar. Várias vezes já fiz procedimentos que pessoas não tinham condições, sem cobrar, sem custo. A gente vai continuar fazendo isso. Mas nós somos como qualquer outro profissional. Então, não é porque somos médicos que a gente tem uma árvore no cantinho do consultório que brota dinheiro. Ao contrário, a gente tem uma despesa muito grande para continuarmos sendo médicos, para continuar fazendo nossos cursos, para continuar nos especializando, para oferecer o melhor trabalho para o paciente. Nunca colocando isso acima, mas é impossível você, com uma renda irrisória, fazer curso, estar atualizado e oferecer um bom serviço. Exatamente. É importante falar isso, que para a formação de um médico, hoje custa mais de 1 milhão. Sim. Mais de 1 milhão de reais para o médico entrar na faculdade e sair, se as pessoas quiserem isso também. E como que nós vamos recuperar esse dinheiro que a nossa família investiu, os pais investiram, né? Fora isso, a responsabilidade do médico é muito grande. Então, não dá para o médico fazer uma cirurgia por 18 reais. Tem o menor cabimento. Porque se ele fizer por 18 reais, ele vai ter que fazer várias cirurgias por 18 reais. Ele vai ter que fazer uma cirurgia rápida, corrida. A qualidade vai ser questionável desse resultado e dessa cirurgia também. Então, vai ser muito difícil para o médico oferecer um bom trabalho recebendo esse valor, que é um valor simbólico praticamente, né? Não paga nenhum material, né, não. Que vai gastar lá. Então, não tem condições, não tem cabimento. E aí, vou te falar uma outra coisa. Todos nós aqui, eu tenho certeza que você também, a gente precisa praticar a caridade. Isso é muito importante, né? E quando eu me aposentei, eu tenho minha clínica particular, aqui eu nunca atendi convênio, então eu sempre trabalhei com os dois extremos. Então, ou a classe mais privilegiada, que é aqui na minha clínica, e no SUS, onde eu dava aula na residência, que era a população mais carente. E quando eu me aposentei, 25 anos depois de estar lá, eu senti muita falta também de atender a população carente. E aí foi quando surgiu a ideia de eu fazer um curso aqui na minha clínica, e os pacientes que a gente opera é a população carente. Eles vêm aqui, fazem a cirurgia gratuitamente, não pagam nada. Então, para eu poder fazer também essa caridade, não só essa, mas obviamente nós temos que fazer, praticar a caridade, isso é importante, eu preciso também ter condições de fazer isso. Então, para eu oferecer isso, eu tenho certeza que você também faz, e a gente tem que fazer, nós temos a obrigação de ajudar o próximo, as pessoas que precisam, eu preciso ter um respaldo, eu preciso ganhar o suficiente para eu poder também oferecer essa caridade, né? Então, é importante, sim, todos nós praticarmos a caridade, é importante. Mas para a gente fazer isso, nós precisamos receber o suficiente.
pelos nossos serviços, não é verdade? Exatamente, né? Porque é uma profissão diferenciada, é uma profissão diferenciada. Eu falo assim, eu acho que é a profissão mais linda que tem, porque você lida diretamente com o ser humano e com todos os seus sentimentos. Você lida com a dor física, você lida com a dor emocional, você lida com a satisfação física quando você faz um procedimento e ele fica feliz, você lida com a satisfação emocional quando uma pessoa faz um procedimento e ela consegue se sentir mais feliz, arruma um namorado, né? Se sente feliz, se olha no espelho e se gosta. Então, a gente lida muito com essa coisa da essência do ser humano. Mas a gente tem que ter um respaldo financeiro para poder fazer isso. Então, a gente tem que sobreviver, né? Exatamente. A escola das crianças, pagar plano de saúde, mercado, aluguel, tudo isso. Agora melhorou a sua imagem. Pois é, não sei o que aconteceu. Mas o importante, né, é que as pessoas talvez estejam não me vendo, mas ouvindo, né? Com certeza, e foi ótimo. Olha, já passou de 1 hora a nossa live, eu adorei. Tenho certeza que ainda tem mais assunto para a gente conversar. E eu gostaria de marcar mais uma oportunidade para a gente marcar depois, mais para frente, outras lives. O que você acha? Sim, nossa, será sempre um prazer conversar com o senhor. Né? E eu quero agradecer aqui de público para todo mundo, doutor Ed, um excelente professor, um excelente profissional. Quem tiver condições, faça o curso. Quem não tiver condições, se programe para fazer o curso doutor Ed. Porque, assim, é aquele professor que pega na sua mão, é aquele professor que trata o aluno, o paciente com carinho, assim, imensurável, é muito bom, valeu a pena, e eu gostaria muito de ter sido aluna dele na residência, mas há 30 anos atrás ele também estava fazendo residência. É verdade. Ele também estava fazendo residência. Eu adorei a sua presença, e queria te perguntar, então, com o meu curso, você conseguiu o quê? Refinamento da técnica e melhorar o seu faturamento? Sim, eu consegui refinamento de técnica, eu consegui mais prazer em fazer os procedimentos, eu consegui melhores resultados, eu consegui melhorar a precificação, que isso é consequência. Na verdade, a questão da precificação é consequência daquilo que a gente aperfeiçoou tecnicamente aí com o senhor. Obrigado. Para mim foi um prazer te receber aqui, eu adorei. E adorei também aqui a nossa live. Quero marcar outras vezes. E queria te agradecer de coração a sua participação. E, assim, é interessante, né? A experiência de 30 anos de profissão que nós temos, para as pessoas que são mais jovens. Você fez algumas colocações aqui tão importantes, tão pertinentes. E eu não ouvi isso de nenhum profissional quando eu era mais jovem. Eu acho que talvez você também não. Então, eles tiveram um grande privilégio de ouvir aqui a sua experiência. E eu tenho certeza que todo mundo aqui cresceu muito, aprendeu muito com você. Queria te agradecer. Obrigado, viu? Eu espero que tenha sido útil. É sempre um prazer estar com o senhor, seja online, seja pessoalmente. E quem tem que agradecer sou eu. Foi muito bom, foi muito bom. E sempre que o senhor quiser, a gente pode bater um papinho aí com outras pessoas. Vamos sim. E aí, se um dia você quiser, na sua rede social também, fazer uma live, a gente pode fazer. Mas vou fazer sim. Pode me aguardar, que eu já vou combinar com o senhor, que nós vamos fazer na minha página do Instagram. Vamos fazer. Vamos fazer sim. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada eu. Fique bem, fique com Deus. Obrigada para quem estava aí com a gente. Obrigado. Pessoal, obrigado pela companhia. E me aguardem que a gente tem mais live hoje, tá? Obrigado, viu, Marinei? Adorei. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.